Olá, está no ar o Saúde em Foco. Aqui você acompanha os assuntos relacionados à área de saúde e conhece um pouco mais sobre as ações desenvolvidas aqui no Centro Universitário Franciscano. Você sabe quando deve levar o seu filho para uma unidade de urgência e emergência pediátrica e a diferença entre os dois casos? Para falar sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio a professora do curso de enfermagem da instituição, Rosiane Rangel, e também a enfermeira do Hospital Casa de Saúde, Cristiane Massoli. Sejam bem-vindas ao programa de hoje. Obrigada. Bom, para começar a esclarecer as dúvidas, eu gostaria que vocês explicassem então a diferença entre urgência e emergência. Tá bom. Então, emergência, é quando nós temos uma necessidade de avaliação imediata, do profissional médico. Então, quando se tem risco iminente à vida, tá? E as urgências é quando se tem necessidade de uma avaliação do profissional médico o mais rápido possível, para se evitar complicações. Certo. Cristiane, como que funciona o atendimento, então, nesses casos de urgência e emergência no Hospital Casa de Saúde? As crianças que estão internadas lá, elas passam por um processo de atendimento em algum pronto atendimento da cidade, tanto na UPA quanto no PA do Patronato Infantil, e eles entram em contato conosco para saber a disponibilidade de leitos. Normalmente são problemas respiratórios que essas crianças têm e, dependendo da disponibilidade, essas crianças são encaminhadas até o nosso hospital e lá elas passam pelo processo de internação. Tá certo. Bom, nós temos algumas dúvidas, A nossa equipe percorreu as ruas aqui de Santa Maria para saber quais as principais dúvidas, então, dos pais referentes a este assunto. Vamos com a primeira pergunta. O que pode acontecer com a criança quando a febre não for controlada de forma rápida? Então, respondendo a esse questionamento, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, assim, é que não há motivo para tanto pânico quando a criança começa a apresentar temperatura. Claro que alguns outros sinais e sintomas devem ser considerados. É importante a gente lembrar que a febre não é uma doença, ela é sim um sintoma em que que as crianças manifestam. É uma reação do nosso organismo a alguma agressão que esse organismo está sofrendo. Reação pode ser algum micro-organismo. Então, assim, nós temos os valores normais de temperatura, que ficam entre 36, 37,3 até 37,5, 37,8, dependendo da literatura consultada. Então, assim, de 37,3 até 37,5, 37,8... É considerado pico febril. Após a 37,8 já é considerada febre, aonde já deve uma atenção maior dos pais no momento que essa criança apresentar essa temperatura. É uma situação que realmente os pais ficam preocupados, Porque muitas vezes não tem essas informações, Outra questão também que existe muita dúvida, Por exemplo, quanto ao banho, qual que seria a forma mais correta? Um banho morno, banho frio, também quanto à questão da vestimenta, Deve agasalhar a criança ou despir a criança? Tá. Então, assim, nós temos que considerar as questões ambientais também. Se nós estamos num dia muito quente, não dá para agasalhar muito a criança, porque automaticamente a temperatura da criança vai subir. Então, essas considerações de tempo devem ser consideradas também, tá? Então, assim, quando a criança começa com a febrícula entre 37,3 e 37,5, se ela estiver com muita roupa, a gente pode sim tirar um pouco de roupa, deixar ela com umas roupinhas mais frescas. E a questão do banho também. No banho é indicado um banho morno, banhos rápidos, banhos mornos. E a partir depois do banho, uma meia hora depois, deve-se fazer uma avaliação dessa temperatura novamente para ver se realmente era uma febrículazinha ou se evoluiu para uma temperatura maior. A febre, ela também pode evoluir para casos de convulsões. Isso. A convulsão acontece, nem sempre a temperatura está tão alta. A convulsão pode acontecer, por exemplo, numa temperatura de 38,5, Ela acontece geralmente quando a temperatura sobe bruscamente,
né? Essa convulsão, ela dura em média 20 segundos, né? A criança fica inconsciente, ela apresenta tremores nas pernas e nos braços, né? Ela fica com a boquinha mais rígida, por isso é importante salientar que não se deve colocar a mão, né, para tentar, porque se tem uma questão popular mesmo, que se fala que ela pode engolir a língua. Não, ela não vai engolir a língua, né? E se alguém tentar colocar a mão dentro da boca da criança, vai acabar machucando a mão, né? Então, assim, o que deve se fazer quando a criança começa a apresentar uma convulsão? Primeira coisa, né? Se tiver algum material ao redor da criança que possa vir a machucá-la, o ideal é afastar esse material, afastar tudo que possa machucar essa criança, né? Proteger a cabecinha, pode ser com um paninho, até uma roupinha, por embaixo da cabeça, para que ela não acabe não batendo a cabecinha, né? E machucando. Lateralizar essa criança, virar o corpinho, deixar ela viradinha para o lado, e geralmente elas apresentam muita salivação, né? Então, limpar essa saliva, tirar um pouco, mas não colocar a mão dentro da boca, limpar por fora, tá? E deixar passar. Geralmente, em torno de 20 segundos vai passar. A convulsão, ela, na maioria das vezes, não deixa sequelas, tá? E após a convulsão, o ideal é procurar assistência médica, sim, tá? Para uma avaliação. Se essas medidas, no caso, os pais que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação, até por isso é bem importante a gente abordar esse assunto, né? Mas se os pais não tomarem essas precauções, o que pode acontecer com a criança? Nessas orientações de ter o cuidado, como tu mesmo falou, da questão da língua, o que pode acontecer? Na verdade, assim, ó, a convulsão, ela não vai vir a desenvolver alguma outra coisa, né? Geralmente a convulsão ela dá e passa. A criança pode ter uma segunda convulsão. O ideal é se saber o que está causando, né? Tanto a febre quanto a convulsão na criança, porque nós podemos ter aí sim uma doença de base, né? É importante salientar que a febre ela pode dar até quando começa a nascer os dentes das crianças, né? A criança pode apresentar uma febrícula, ela pode apresentar num processo gripal uma febrícula, mas é sempre importante receber avaliação. Por quê? Porque ela pode estar tendo uma doença que nós chamamos uma doença de base e que nem sempre ela vai ter, as doenças de base vão se manifestar com uma temperatura elevada. Às vezes com uma pequena febrícula o corpo não consegue reagir, né, e aumentar a temperatura, porque aumentar a temperatura é uma reação do corpo se defendendo do que está agredindo ele, né? Então é sempre bom receber a avaliação, por quê? Para se descobrir o que está causando o que causou essa febre, o que causou essa convulsão. Bom, Rosiane, nós temos também umas imagens, né, com algumas orientações que mostram exatamente isso que tu tinha comentado. Vamos olhar então as imagens. Ali mostra então algumas orientações que os pais então devem ter com as crianças nesses casos de convulsão, né? Não sei se pode comentar alguma coisa sobre elas. Ali a primeira imagem, ela fala de manter a calma, né? Nós sabemos que é muito difícil, os pais geralmente se assustam muito, né, quando acontece a convulsão, mas é extremamente importante a gente tentar manter a calma, né? Porque isso vai facilitar até nas tuas próprias condutas após. Depois ali, né, que a gente tinha falado, lateralizar a cabeça, deixar viradinho para o lado, né, para que ele não acabe tendo muita secreção ou até apresente algum episódio de vômito e acabe engolindo novamente ou aspirando, né, e aí a gente pode ter problemas maiores. Desafrouxar as roupas, né, deixar as roupinhas mais soltas, se tiver com roupinhas muito apertadas, deixar um pouquinho soltas. A cabeça também, ali a gente vê que está apoiando, né? Isso, deixar a cabeça apoiada, tudo isso para não machucar, não se deve segurar. Deixa, né, deixa que ela se debata, porque ela vai acabar se debatendo mesmo, né? Só procurar afastar tudo aquilo que ofereça mais perigo ou que venha agravar o quadro, tá? Tá certo, então. Obrigada pelas orientações. Então, nós vamos agora para o intervalo e, na sequência, a gente traz mais dúvidas, então, das pessoas que nós ouvimos, né, para esse programa sobre urgência e emergência pediátrica. Sonho.
esperança, realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Estamos de volta hoje falando sobre urgência e emergência pediátrica. Bom, nós estávamos comentando então sobre a questão, né, da febre, mas outro ponto importante é sobre a medicação. Né? Muitos pais às vezes se sentem angustiados, ficam preocupados e acabam, né, medicando, comprando um remédio sem a orientação do médico. Isso não é correto? Não, isso não é correto, né? Porque às vezes, como nós tínhamos comentado, né, anteriormente, às vezes eu tenho uma outra doença, uma doença de base que está vindo a desencadear essa febre, né? E aí eu dou medicação e acabo mascarando, escondendo alguma outra manifestação, né? Isso pode vir a agravar o quadro da criança. Né? Então, é sempre importante, primeiro, se a criança estiver apresentando uma pequena febrícula, tem que considerar a idade da criança também. É importante salientar que até 3 meses, sempre que a criança apresentar temperatura, deve sim procurar atendimento médico, né? Fazer avaliação com o pediatra, porque ela é uma criança menor, né? Nas crianças maiores, quando ela começar com aquela febrículazinha assim de 37,3, né, 37,5, a gente pode sim tirar um pouco de roupa, dar o banho para ver se cede, né? Tem que considerar se não está nascendo os dentinhos, que às vezes pode vir a manifestar a temperatura, se fez vacinação. Tá? Algumas vacinas, algumas reações de vacinas são justamente a questão da temperatura. Geralmente os pais são orientados pelos profissionais que atendem nas unidades básicas, mas é importante a gente salientar. E nunca, assim, fazer o uso de medicação sem orientação. Tá? A gente precisa descobrir o que está causando essa temperatura e aí essa avaliação médica será, né, necessária e aí sim depois se escolhe a melhor medicação, até porque às vezes não precisa só da medicação para temperatura, mas precisa entrar com um antibiótico junto, né? Então é sempre importante ter a avaliação médica mesmo. Tá certo. Nós temos mais uma pergunta então, né? Vamos acompanhar. O que eu devo fazer se uma criança se engasga? Como eu devo agir? Bom, dependendo da idade da criança, se for um bebê, se engasgar, o que a gente deve proceder é tentar segurar a cabecinha da criança na mão e dar 3 tapinhas nas costas, virar, observar se a criança está respirando, se não estiver respirando, virar novamente, dar mais 3 tapinhas, até a criança respirar. Essa primeira precaução, né, dos pais, em casa mesmo, fazer isso já facilita o atendimento depois? Facilita muito. Facilita bastante, porque vai ajudar a criança a eliminar o que está obstruindo as vias aéreas de respirar. Tá certo. Vamos com mais uma pergunta, então. Se a criança for mordida por algum animal, qual o meio de... O que eu posso fazer, caso eu ter em casa, o meio que eu posso utilizar para recuperar, para não inflamar e não infeccionar essa mordida? Na realidade, se a criança for mordida por algum animal, vai depender de cada criança como o organismo vai reagir. Deve-se sempre procurar um atendimento médico para ter uma avaliação clínica de como se deve proceder
no caso da mordida. É importante salientar também, né, que tem algumas crianças que são alérgicas. Então, assim, a própria picada, por exemplo, de um mosquito pode desencadear uma reação alérgica bem grave em algumas crianças, né? Geralmente os pais já conhecem, já sabem como proceder. Mas, assim, nós temos alguns animais, os animais peçonhentos, né? Então, assim, sempre que ocorrer picada desse tipo de animais, a gente precisa procurar o atendimento o atendimento imediatamente e, se possível, levar o animal, tentar pegar o animal que causou, né, que picou ou mordeu essa criança. Então, essa é uma conduta até para os profissionais, quando chegar no pronto atendimento, saberem que tipo de animal foi, né, e a melhor forma de proceder frente, porque há diferentes tipos de antídotos, diferentes tipos de animais, e é sempre bom, então, se possível, levar o animal no potinho junto. Tá? E lembrando sempre no mesmo sentido, né, não medicar a criança por conta própria. Em todos os casos, procurar orientação do médico. Em todos os casos, procurar orientação médica, porque às vezes as medicações elas mais agravam do que melhoram o quadro, né? E é importante salientar assim que não é porque o meu vizinho teve e deu certo que com o meu filho também vai dar, né? São organismos diferentes, são pessoas diferentes e cada corpo se manifesta de uma forma, tá? Criança gosta muito de brincar, de estar em atividade, né? E o dia a dia delas, no dia a dia, podem acontecer as quedas, né? E quais são os cuidados, então, que os pais devem ter nesses casos? Bom, a queda, ela é comum no processo de crescimento da criança, né? Devido a aprender a caminhar, as brincadeiras. Um dos fatores que podem agravar a queda é o trauma, que pode ser um processo mais grave. Então, os pais devem estar atentos sempre aos sinais e sintomas após a queda, procurar sempre ver onde a criança bateu, se está inchado, se está com edema, se está roxinho, observar se a criança vai apresentar vômito, se a criança vai apresentar sonolência, tentar manter a criança acordada. Se a criança bater a cabeça, manter a criança acordada, brincar com ela, estimular ela bastante, ver se ela está conseguindo fazer todas as brincadeiras habituais dela, do dia a dia. E se observar alguma coisa diferente do que ela estava acostumada, sempre procurar um pronto atendimento. E quando essa queda ela evoluir para um trauma, né? O que os pais devem fazer? Pois é, era o que eu estava te falando, né, do trauma, que devem observar sempre se a criança apresentar vômito após a queda, inconsciência, sonolência, convulsão, eles devem procurar um pronto atendimento. Esse atendimento, a criança geralmente ela é imobilizada. Isso. Assim, ó, o ideal é quando a criança cai, né? Claro que tem aquelas quedas assim, ó, tá correndo, resbala, né, se arranha. Isso é comum da criança. Né? Acontece. Não existe infância sem as quedas, né? Quando começa a andar de bicicleta, geralmente a gente tem quedas. Só que nós temos quedas maiores. Por exemplo, tem crianças que caem da cama, né? Tudo isso, assim, tem que ser considerado. Tem quedas da própria altura, que nós chamamos que existem lesões, né, sérias, que são causadas por queda da própria altura, do próprio tamanho, assim, cai no chão e acaba tendo lesões maiores. Mas, em alguns casos, elas podem, dependendo do tamanho da queda, a criança pode vir a ter uma fratura, né? O ideal, assim, é sempre, quando a criança cai, não tentar levantar ela logo de seguida, tentar chacoalhar, né? Até porque ela pode ter uma lesão maior e vir a ser agravada por esse ato. Então, assim, se a criança, por exemplo, caiu, né, tá no chão, ir lá, começa a conversar com ela, tenta acalmar ela. Se foi de uma queda muito alta, chama o serviço de urgência e emergência, né, o SAMU, e aí tenta não mexer com essa criança. Né? A gente fala assim, deixa ela na posição em que ela está, só fica conversando com ela para tentar manter acordada, para acalmar essa criança e chama o serviço de urgência e emergência. Tá? Esse é o melhor procedimento a se tomar nesses casos, assim, quando a gente não sabe o que venha a ser fraturado, né? Então chamar o serviço de resgate mesmo. Certo, nós falamos aqui sobre febre, sobre a questão da queda, né? Também de quando a criança engasga. Tem mais alguma outra situação assim que vocês gostariam de reforçar, né, desses casos de urgência e emergência? Tá, assim, ó.
A criança, ela apresenta quadros, às vezes, assim, ela evolui muito rápido, né, os quadros patológicos, assim. Então, a gente sempre tem que considerar os pais, a gente sempre diz assim, os pais são os mais conhecedores dos seus filhos, né? Às vezes, pensando na febre que parece ser, assim, mais simples, né, nesses casos, assim. Então, assim, às vezes a criança está com 37,3 de temperatura, mas ela está prostradinha, não quer mais brincar, né? Não consegue mais comer. Então, assim, ela está dizendo que alguma coisa não está bem com ela, né? A criança nos dá muitos sinais, nos apresenta muitos sinais, assim. Então, é sempre importante, quando a gente observar essas questões, procurar um atendimento, né? Para que não se agrave esses quadros. Lembrar muitos pais também que é bom no quadro de febre hidratar bastante a criança, porque a febre causa desidratação, né? Tem uma perda excessiva de água, então ingerir bastante água, dar bastante aguinha para a criança é bom durante esse período de... O que não se faz nos casos de fratura. Né? Isso é diferente. É diferente. Em suspeitas de fratura, né, não se oferece nada para a criança, porque às vezes, né, o primeiro instinto dos pais é, faz uma aguinha com açúcar para acalmar. Não se oferece nada, né? Primeiro se faz uma avaliação com o profissional e aí após, sim, que se toma outras medidas. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, da Rosiane e da Cristiane. Muito obrigada pelas informações. Acredito que com certeza auxiliaram os pais, né, que possam estar nos assistindo. O Saúde em Foco fica por aqui. Se você quiser rever a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos no próximo programa. Até lá!